Juliana, representando a ONG Freeland Brasil, para alguns breves comentários a respeito do evento. Juliana. Obrigada, boa noite. Só rapidamente, é muito bom estar de volta na minha alma mater. Eu sou aqui da USP, sou aqui lá da Rua do Matão, eu fiz biologia, mestrado e doutorado, então é uma delícia estar aqui, estou muito contente. Estou vendo até veterano meu ali, que é ótimo. Eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da FEA que tocou essa organização de uma forma tão bem feita e com cuidado e bem humorada. Em especial a Isabel, que foi de extrema paciência comigo o tempo inteiro. E o governo dos Estados Unidos, para quem não sabe, tem sido o maior líder no mundo em termos de combate ao tráfico de fauna silvestre. Eles têm investido muito, eles têm leis que já estão muito avançadas que podem ser usadas e são extremamente colaborativos e hoje são os maiores parceiros, por exemplo, da Freeland Brasil, no combate ao tráfico de fauna silvestre. Eu estou muito contente de estar aqui por diversos motivos. Um deles é de ver esse tema, tráfico de fauna silvestre, ser tratado fora dos meios dos suspeitos usuais, ser levado, ser conversado com gente que normalmente talvez não pense nisso. E atrelado a isso, eu falo agora como bióloga da conservação, a gente trazer para vocês o entendimento de que esse é um crime, é uma questão de governança, segurança e etc., econômica para os nossos países, mas o entendimento de que não é só, apesar de eu ser super da proteção animal e eu adorar bichinho, eu não estou falando só de um bichinho por pena dele, eu estou falando de defaunação, eu estou falando de retirada de animais do ambiente em larga escala de forma regular, que tem impactos em termos evolutivos, em serviços ecossistêmicos, em capacidade de regeneração do meio ambiente, e a defaunação, ela está, em última análise, ligada sim a impactos e relacionada a coisas como a mudança climática, etc., justamente por conta dessa ligação com a regeneração dos ecossistemas. Então, na verdade, eu falo, não é um papagaio, não é um passarinho, apesar de para aquele indivíduo aquilo ser importante, não é só disso que a gente está falando. A gente está falando de um volume muito grande. E é importante que essa conversa seja levada para vocês, para suas famílias, para os seus colegas. Então, estou muito contente de ver isso ser colocado como importante aqui. E eu estou muito contente também, porque eu já estou nesse meio há alguns anos, conheço Cabral faz tempo. Eu acho que quando a gente está muito envolvido com uma questão, a gente acaba ficando assim tão focado em resolver determinados assuntos de determinadas formas, que quando a gente foi discutir o problem statement, a questão colocada para vocês, eu tinha uma coisa tão prescritiva, tão fechada, tão assim, desenvolver um banco dessa forma, e eles falaram, não, justamente o que a gente quer é pegar gente que pensa o que a gente não pensou, que venha com ideias que a gente não teve, que às vezes uma outra abordagem, comecei a conversar com o professor Moacir no almoço, e ele deu exemplos de coisas que jovens inovadores e programadores e de fora do nosso meiozinho poderiam pensar, falar, e eu fiquei encantada. E é justamente dessa geração que não é do século passado, igual eu e alguns do século passado, mas que eu acho que vai vir a diferença, porque o que vocês vão fazer vai ter uso, vai ter aplicação, vai fazer a diferença. E quando eu trabalhei com genética da conservação, eu adorava essa sensação de que eu estou aplicando, que eu estou fazendo a diferença. Nada contra a ciência de base, que é muito importante também, Mas é muito legal isso. E eu espero que vocês passem para os seus colegas amanhã, porque hoje vocês vão ouvir de provavelmente aquele que é o maior especialista sobre tráfico de fauna silvestre do Brasil, que é o Roberto Cabral Borges, que veio, e eu quero agradecer muito, que é um cara que está na vanguarda, que é um cara que compra as brigas, que é um cara que manja muito do que faz. A Karina está aqui também, uma super bióloga que trabalha no combate ao tráfico no DF. E eu queria também agradecer a presença, ele não vai entender porque não fala português, mas o Brian Landry está aqui, ele é o adido do Fish and Wildlife Services aqui no Brasil, é um posto recém-criado. Ele é um cara que está aqui, pago pelo governo dos Estados Unidos, para ajudar a gente no combate ao tráfico de fauna daqui para os Estados Unidos. E vocês vão ouvir uma palestra de 1 hora do Cabral hoje, e passem, por favor, para os seus colegas, porque tem tantas facetas, é tão complexo, vocês podem ver que eu acho apaixonante esse tema. Amanhã ele vai falar de coisas um pouco mais específicas. Vocês vão ouvir do Paulo Demarque, que é da PRF. Quem que imaginaria? A Polícia Rodoviária Federal hoje é um dos maiores combatentes ao tráfico de fauna silvestre no Brasil.
33% dos animais apreendidos no ano passado, se eu não me engano, foram apreendidos pela PRF. Então o Demarc vem, está super contente de falar. O Brian vai falar por 1 hora para vocês sobre modus operandi, tráfico internacional. E depois minha colega Juliana vai falar sobre reabilitação, soltura. Então o time que vocês têm aqui, esses são só da área mais de biológicas e de tráfico. Ainda tem todo o time do pessoal de pitch, inovação e sei lá mais o quê. Eu espero que vocês entendam como isso é precioso que vocês têm aqui, né? E aproveitem e curtam e sintam assim essa paixão de falar, cara, eu estou fazendo a diferença porque vocês estão, porque é daí que vem, porque eu ficar falando, do banco de dados, não sei o que, não está funcionando muito, né? Então assim, tem que vir coisa nova, tem que vir sangue novo e entender a relevância disso. E é isso que eu fico tão contente de ver. Então, bem-vindos, boa competição, e estamos aí para responder perguntas e queremos ver o que vocês vão fazer. Obrigada.